assunto vai falar sobre o arrebatamento da igreja do Senhor. Estamos nos últimos dias, amados irmãos. Deus está preparando a sua vinda para vir buscar a sua noiva. A noiva comprada, lavada, remida pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então nós estamos nos últimos dias, os sinais estão sendo visíveis, olhos nus. Estamos vivenciando tudo que a palavra de Deus tem nos dito através do Senhor Jesus Cristo. Os sinais estão aí. A vinda de Jesus está preparada. Temos que estar, irmãos, totalmente atentos com esse grande dia. Esse grande dia que vai, como é que se diz? Vai pegar muita gente de surpresa. Muita gente de surpresa. Porque muitos ainda não estão preparados. Muitos ainda estão olhando para a arca e achando a arca bonita. A arca hoje simboliza a igreja do Senhor. E o capitão desta arca é Jesus Cristo. Jesus ele vai vir buscar esta arca, louvado seja Deus. Então nós temos que estar totalmente preparados. Amados, eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Ser crente não é botar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que é crente, para a igreja dizer que é crente. Não, não é isso. Ser crente é entregar a sua vida totalmente a Jesus. O teu querer totalmente ao Senhor Jesus Cristo. E fazer a sua vontade, não a nossa vontade. Porque a nossa vontade nós fazemos quando estava lá no mundo. O inimigo, ele nos tentava fazer a vontade dele. E também a nossa. Mas depois que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Então, amados irmãos, a Bíblia está aí para estudarmos. Para sabermos que o nosso Deus é um Deus onisciente e onipresente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo aquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Amados irmãos, a palavra do Senhor é um manual de regra. Não é só regra, mas também prática. Não adianta a gente ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, mas não ser praticante da palavra do Senhor. Nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Então, este assunto que eu vou falar nesta noite é um assunto importantíssimo, porque ela fala da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Muitos pensam que Jesus ele veio ao mundo simplesmente para mudar o comportamento do ser humano. Não, não foi para isso que ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. O que é a vida com abundância, irmão? É a vida eterna. É aquela vida que você nunca mais vai morrer, louvado seja o nome de Jesus. Eu não estou falando aqui nessa vida terrena, mas eu estou falando na vida eterna. A vida que nós vamos ter quando ou o Senhor nos guardar ou o Senhor vir buscar a sua igreja. E temos a certeza e a convicção, devemos ter essa certeza, que o Senhor está ao nosso lado, que eu está ao lado da sua noiva, da sua igreja. E ele vai vir buscar a sua igreja, ele prometeu de vir buscar a sua igreja. Nos escritos sagrados, onde o Senhor Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, e quando Jesus estava para subir para a glória, ele começou a falar com seus discípulos. O discípulo entristecer, porque ia perder o seu mestre. O seu mestre não está mais com ele. Eles agora não tinham mais ninguém. Ele pensava que não tinha mais ninguém ao seu lado. Como pessoa, louvado seja Deus, que estava ali para falar palavras maravilhosas para ele, ensinamentos maravilhosos para ele. Mas aquele Senhor ia ser elevado às alturas, ia sentar à destra do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Então, amados irmãos, quando o Senhor Jesus faz a sua despedida naquele Monte das Oliveiras, a Bíblia diz, amados irmãos, que quando Jesus
ele se despede do discípulo, o discípulo começa a se entristecer. E Deus é tão maravilhoso. Deus sabia o que estava no coração daquele discípulo, a tristeza que estava se abatendo contra aquele discípulo. E ele envia 2 varões de branco. A Bíblia diz que 2 varões de branco pousaram ali sobre eles. A Bíblia diz que aqueles varões disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Porque esse Jesus que vocês estão vendo sendo recebido no céu, há de voltar outra vez, como para o céu o vestir. Amados irmãos, é a promessa de Deus. Deus, ele não retarda as suas promessas. Ele vai vir buscar a sua igreja. E a palavra de Deus vai dizer que é no abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará. Aleluia. E o Senhor vai vir buscar a sua noiva. E temos que estar preparado como as 5 virgens prudentes, que não tinham só vasilhas nas suas lamparinas, mas elas tinham vasilhas de reserva. Eu pergunto nesta noite a você, amado irmão, como está a tua lamparina? Será que você tem reserva? Será que você está com reserva aí? Para que quando o noivo bater nesta porta, louvado seja o nome de Jesus, você abrir esta porta e o noivo entrar e você apresentar, aleluia, aquele azeite de reserva também. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus prometeu retornar outra vez. Ele prometeu vir buscar o seu povo, lavado, comprado pelo seu sangue. A Bíblia diz que a cidade está preparada. A cidade, João viu a cidade. Ele diz que a cidade, irmão, era quadrangular. A Bíblia diz que a estrutura da cidade é quadrada. A Bíblia diz que o comprimento daquela cidade era quase de 12.000 estádios, o tamanho daquela cidade. A Bíblia vai dizer também que as suas praças, lá abaixo de Caio, as suas praças é toda cheia de ouro, louvado seja o nome de Jesus. O piso daquela cidade é de ouro transparente, como vidro transparente, aleluia. Vamos andar em ruas de ouro, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. João viu aquela cidade, João viu também as 12 portas daquela cidade, aleluia, com fundamento de todo tipo de pedra preciosas, aleluia. Então, amados irmãos, tudo está preparado, a nossa casa Jesus já foi preparar, louvado seja Deus, e ela está só a nossa espera, mas a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Temos que ter a certeza, temos que ter a convicção, porque o Senhor Jesus vai vir buscar seu povo, ele prometeu, vai vir buscar sua igreja. Amados irmãos, eu quero fazer o uso da palavra do Senhor depois dessa introdução. Eu quero fazer o uso da palavra do Senhor no livro de Tessalonicenses, no capítulo 4. É uma passagem muito conhecida da igreja, mas desconhecida de muita gente. Amados irmãos, existe um ponto de interrogação na humanidade. A humanidade não sabe para onde vai depois da morte. A humanidade não sabe o que é que vai acontecer, também nós não sabemos, louvado seja Deus. Nós sabemos pelas escrituras sagradas que o nosso Senhor vai nos levar, vai nos arrebatar um dia, louvado seja o nome de Jesus. E temos a convicção disso, porque o Senhor tem nos ensinado através da palavra de Deus. Mas muitas pessoas, irmãos, estão ali fazendo aquilo que Deus não se agrada. A Bíblia diz que Jesus, ele começa a falar sobre o dia de Noé. A Bíblia diz que a vinda do Senhor Jesus será como o dia de Noé. Casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam e se devestiam, e não atentaram para o dilúvio. E o dilúvio veio e levou a todos. Amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus. 100 anos, Noé pregou aquela mensagem do dilúvio, mas aquele povo não deu crédito àquela mensagem. Hoje está acontecendo a mesma coisa, mas a palavra do Senhor vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, deixe os ímpios seus caminhos,
Os pecadores se arrependam dos seus pecados, louvado seja o nome de Jesus. Retornem ao Senhor, louvado seja Deus, porque Ele é misericordioso em perdoar. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados, aleluia, eles são transformados, eles são libertos, bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, louvado seja Deus, muitos não conhecem essa palavra, muitos não conhecem esse dia, esse grande dia que vai, louvado seja Deus, vai ser um dia inesquecível para a humanidade, porque as pessoas vão sumir diante dos seus olhos, pessoas, vizinhos, amigos, parentes, vão sumir diante dos seus olhos, porque o Senhor Jesus vai levar a sua igreja, vai levar o seu povo, louvado seja Deus, para morar com Ele. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Eu quero ler a palavra do Senhor no livro de Tessalonicenses, no capítulo 4, que vai dizer assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como demais, que não têm esperança. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, o homem de Deus, o homem escolhido pelo Senhor, o homem que viu o Senhor Jesus Cristo quando estava no caminho de Damasco, quando ele perseguia terrivelmente o povo de Deus. Aquele povo que levava o evangelho de Cristo, que pregava as boas novas, mas aquele povo já era perseguido naquela época. Então, naquele tempo, amados irmãos, Paulo tinha autoridade. Paulo levava cartas de outras comarcas para perseguir o povo de Deus em outros lugares, em outras cidades. Mas quando ele vai entrando naquela cidade de Damasco, os irmãos conhecem a história, não vou me deter nessa história, porque vamos perder tempo, mas quando ele vai entrando naquela cidade, a Bíblia diz que uma luz do céu cercou ele, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Esta luz também nos cercou, essa luz nos encontrou, louvado seja o nome de Jesus, essa luz é Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então naquele momento Paulo caiu cego no chão, e Paulo pergunta quem era que estava ali. Ele disse, quem é, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Porque quem persegue o povo de Deus, persegue o próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz que ai daquele que tocar na menina do meu olho, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, Paulo foi um grande homem de Deus, e ele escreveu várias cartas para as igrejas. Essas igrejas, amados irmãos, que Paulo escreveu, eram crentes que eram gentios, pessoas que foram transformados pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus veio buscar o povo de Israel, e o povo não recebeu, mas a Bíblia também vai dizer no capítulo 1 de João, Evangelho escreveu São João, louvado seja Deus, veio para o que era o seu, e os seus não receberam, mas todo quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, então o apóstolo Paulo, ele observa ali, aleluia, aquelas pessoas, aqueles crentes ali daquela época, que não tinha a certeza que quando morresse, se ele ia ficar só naquela terra, se ele não
ia partir para outro lugar, louvado seja Deus, aquela alma ia ser perdida ali, louvado seja o nome de Jesus, mas ele começa a dar uma palavra de consolo, ele começa a consolar os crentes da igreja de Tessalônica. Ele disse assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então ele disse: olha, vocês não se preocupem não, porque esses que estão dormindo aí em Cristo, esses que já estão dormindo, vocês um dia verão ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês vão ver, vocês têm que ter esperança. Então digo para você, amada igreja, nós temos que ter esperança, louvado seja Deus, que aqueles que o Senhor Jesus guardou um dia, aqueles que andaram por essas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, aqueles que andaram nesta grande caminhada, aleluia, que estamos fazendo agora, nesta grande obra de levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo, aqueles irmãos que foram lavados e comprados pelo sangue de Jesus Cristo, louvado seja Deus, nós o veremos um dia, quando estiver nas mansões celestiais, vamos nos encontrar os nossos irmãos, eles vão estar lá conosco, bendito seja o nome do Senhor. E Paulo estava aqui afirmando, consolando os irmãos desta igreja. Eles não tinham esperança. E ele disse: olha, vocês não têm esperança, vocês estão sem esperança. Mas Paulo vai dizer: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes nessa situação, não, porque o mesmo Senhor descerá do céu, louvado seja Deus. E a Bíblia vai continuar dizendo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Amados irmãos, a Bíblia vai falar que Jesus foi as primícias, foi o único que morreu, ressuscitou. Definitivamente, não existe outro. Por isso que a Bíblia vai falar que Jesus foi as primícias dos que dormem, bendito seja Deus. Lázaro, ele ressuscitou, mas depois ele morreu. Jesus não, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus. E temos que ter, amados, essa convicção, essa esperança, louvado seja o nome de Jesus, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer. Que coisa maravilhosa, amados irmãos, aonde aleluia, os sepulcros darão os seus mortos, labachudecai. Os sepulcros darão os seus crentes, aqueles que pregaram o evangelho de Cristo, que sofreram pelo evangelho, louvado seja Deus, vão subir com o Senhor Jesus, vão subir a encontrar com o Senhor lá em cima, lá nos ares. É o arrebatamento da igreja, louvado seja Deus. Amado irmão, o que é arrebatamento da igreja? Aleluia. A Bíblia vai falar, irmãos, aqui o arrebatamento da igreja quer dizer, é um termo grego, harpazo, quer dizer remoção repentina, é no abrir e fechar de olhos. Repentina é uma coisa rápida, no abrir e fechar dos seus olhos. Jesus, ele vai vir e vai levar o seu povo, mas vai levar um povo lavado, comprado, remido pelo seu sangue, o povo que deixou o caminho espaçoso e vieram para o caminho estreito, o povo que entraram pela porta estreita. Bendito seja o nome do Senhor, um povo que serviu a um só pastor, bendito seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia vai continuar, irmão, no versículo 15, diz assim: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que quer dizer isso, amados irmãos? A Bíblia, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Tessalônica, que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, porque nós não precederemos, nós que estamos vivos, não precederemos a ele. O que é preceder? Preceder está ou acontecer antes de algo. Então, nós não precederemos a ele, nós não vamos na frente dos que já morreram, eles irão primeiro, louvado seja o nome de Jesus. E ela continua, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amados irmãos, primeiro são aqueles que morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro. Eles vão ser arrebatados ao céu. Depois nós que ficarmos vivos, vamos ser transformados
louvado seja o nome de Jesus, no abrir e fechar dos nossos olhos, bendito seja Deus. Amados irmãos, este corpo aqui, que é um corpo corruptível, a Bíblia diz que ele vai passar a ser um corpo incorruptível. Esse corpo aqui, que é físico, que é carnal, que é mortal, a Bíblia diz que ele vai passar a ser imortal. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, nós temos que ter essa esperança, que o Senhor Jesus prometeu que vai vir buscar a sua igreja. Os Escritos Sagrados estão aqui, louvado seja o nome de Jesus, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí aqui diz, depois nós, o 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. Amados irmãos, na segunda vinda de Jesus, a primeira vinda, Jesus veio em carne e desceu nesta terra. O seu ministério foi um ministério apenas de 3 anos, um ministério muito curto, e depois foi prolongado com seus discípulos. Os discípulos fizeram mais discípulos ainda, e encheram toda a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, a Bíblia vai dizer que nós que estamos vivos, nós seremos transformados, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor lá nos ares. Então, vamos estar com o Senhor Jesus lá nos ares. Ele vai nos levar para as mansões celestiais, onde estaremos a encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, amados irmãos, em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, vai dizer assim: os que permanecem fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 5 vai dizer: aqueles que forem fiéis da parte, terá parte na primeira ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 21 vai dizer assim: nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 vai dizer: todos aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor serão transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Que coisa gloriosa, amados irmãos. Muitos talvez pensam que este corpo aqui não vai ser transformado, que vai ser um corpo, esse corpo físico vai herdar o reino de Deus, mas não, a Bíblia diz que carne nem sangue herda o reino de Deus. A Bíblia diz, vamos ser como os anjos do Senhor, vamos ser seres totalmente celestiais, seres totalmente espirituais. Bendito seja o nome do Senhor. E temos que ter a certeza e a convicção, temos que esperar o Senhor Jesus. Eu estou esperando Ele a toda hora, a todo momento. Temos que estar como a virgem prudente, louvado seja o nome do Senhor. Temos, amados irmãos, que ser como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, não sobre a areia, porque sobre a areia, a Bíblia diz que desceram ventos, rios bateram contra aquela casa, e aquela casa caiu, e foi grande a sua ruína. Mas aquele que fez os alicerces, aleluia, em pedras, que é Jesus Cristo, aleluia, desceram ventos temporais sobre aquela casa, rios contra aquela casa, e aquela casa não caiu, porque estava firmado na rocha. Amados irmãos, quando nós estamos firmados na rocha que é Cristo, nós obedecemos ao Senhor a palavra de Deus, nós temos a convicção, temos o temor. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio, é o início da sabedoria. Quando você faz as coisas aleatoriamente, sem temor a Deus, você não está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que cada vez mais pedir a Deus a misericórdia dele, para que ele venha a ter misericórdia de você, para que ele venha encher você de fé, de confiança, de convicção, que você não serve um Deus morto, mas você serve um Deus vivo, um Deus que se encontra agora nas mansões celestiais, aleluia.
está olhando para esta terra. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, lá abaixo decai, ele contempla toda esta terra. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo aqui a unção, a presença do Senhor aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está aqui, amados irmãos. O Senhor está falando com a sua igreja. O Senhor está falando com aquele também que não conhece a Ele. Olha, se prepara. Você que não conhece a Cristo ainda. Você que é servo de Deus, que não se sente preparado. Eu quero dizer para você nesta noite, se você precisa de reconciliação, reconcilie-se com Deus enquanto é tempo, aleluia. A Bíblia diz, amados irmãos, quando terminou o tempo determinado pelo Senhor, ali, para mandar o dilúvio sobre aquela terra, a Bíblia diz que, quando o tempo terminou, a Bíblia diz que Deus selou aquela porta por fora, para que aquele homem Noé não abrisse aquela porta, porque estava selada, o próprio Deus selou ela por fora. Quer dizer, amados irmãos, o tempo está passando, abaixo de cai. O tempo está passando, Jesus está vindo. Deus disse: haverão dias que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, de ouvir as minhas palavras. A Bíblia diz que as virgens formosas correrão de um lado para o outro, buscando esta palavra e não vai encontrar. Amados irmãos, será porque, aleluia, Deus vai tirar a Bíblia dos irmãos, das pessoas? Não, mas eles vão ficar sem entendimento. Por quê, amados irmãos? Porque no arrebatamento da igreja, aleluia, além da igreja subir, os anjos de Deus que nos protegem subir, o Espírito Santo, aleluia, que convence o homem do pecado e da justiça, não vai estar mais aqui, aleluia, e o homem vai ser enganado. A Bíblia diz que Deus vai mandar, aleluia, o erro para as pessoas, para que as pessoas creiam na mentira, aleluia. Não perca tempo não, você que não teve encontro com Jesus ainda, aleluia, a porta por enquanto está aberta. Essa porta é a porta da graça, aleluia. A salvação não é aqui, não é você fazer aqui, aleluia, e Deus receber lá em cima, não. Isso aí é obras. A salvação vem de lá para baixo, de cima para baixo. É a graça de Deus que tem nos alcançado, que Ele alcançou, que Ele alcançou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados e queridos irmãos, a Bíblia vai dizer também, louvado seja Deus, em 1 Coríntios, no capítulo 15, vai dizer dessa maneira, louvado seja Deus, e versículo 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Cristo, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas isto é em Cristo, amados irmãos, preste bem atenção. O amado irmão Milton, um dia desse, falou sobre os tipos de filhos. Os tipos de filhos que vão herdar o reino de Deus. Só tem um filho que vai herdar o reino de Deus. São aqueles que são chamados por adoção. Filho por adoção em Cristo Jesus. Somente esses, os filhos de criatura de Deus, que não se converter, que não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, infelizmente, amados irmãos, não é eu que digo, mas é a palavra do Senhor que ela fala. A palavra do Senhor, ela nos direciona, louvado seja Deus. E por isso que eu estou aqui, nesta noite, pregando esta mensagem para os amados irmãos. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha que coisa gloriosa. Primeiro, as primícias, Jesus ressuscitou. Está lá na sua glória. Agora, depois, os que são de Cristo. Quem são de Cristo? Quem são os servos de Deus? Aqueles que um dia renunciaram o mundo, renunciaram o pecado, renunciaram a prostituição, renunciaram o adultério, renunciaram os vícios, renunciaram a mentira, renunciaram tudo isso
servir ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. É aquele que são apedrejado todos os dias, com palavras duras. É aquele que são perseguidos, como o discípulo na época era perseguido e mortos de maneiras cruéis. Maneiras cruéis eles foram mortos, os discípulos de Jesus. E nós estamos aqui, nós não somos daqui. A Bíblia diz que a nossa cidade não é daqui. Mas nós temos uma cidade permanente que está preparada. Essa é a nova Jerusalém, louvado seja o nome de Jesus. Que João viu essa cidade, como eu falei aqui no início, louvado seja Deus. Porque convém que nele, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aí aqui no versículo 35 vai dizer assim, o capítulo 15 diz assim, também, 1 Coríntios capítulo 15, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permanecei, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão. Olha aí, irmão, podemos perder nossa salvação? Sim, está aqui. Crê em vão. O que é crer em vão? Você crê no Senhor Jesus Cristo, mas você não faz a vontade dele. Você não faz a vontade do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E o apóstolo Paulo diz assim, tomara que vocês, como igreja, a igreja de Coríntios, não estejam em vão nesse trabalho, nesta obra. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós temos que ter a convicção e a certeza, irmãos, que iremos morar nas mansões celestiais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já estou terminando, amados irmãos. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está vivo. As Escrituras Sagradas vai dizer, amados irmãos, aqui em Apocalipse, capítulo 1, preste bem atenção. Se você tem alguma dúvida. E o que eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus, ele está vivo, amados irmãos. Jesus vai vir buscar a sua igreja. E quando ele vir buscar a sua igreja, amados irmãos, a Bíblia diz que serão 1 milênio, 1000 anos com Jesus Cristo, lá nas bodas do Cordeiro. Vai ser festa de 1000 anos para a igreja do Senhor. Depois a gente vai falar sobre as bodas do Cordeiro um dia. Louvado seja Deus. Eu queria apenas pregar sobre o arrebatamento da igreja. Amado, vai ser um acontecimento nunca visto nesse mundo. Jesus começa a falar sobre o arrebatamento. Ele disse assim, cuidado para que esse dia não vos pegue de surpresa. Ele disse, ai das grávidas, e ai daquelas que amamentam naquele momento. Cuidai também para que a vossa fuga não seja no inverno, louvado seja Deus. Haverá uma aflição tão grande como nunca houve na terra. Amado irmão, vai ser uma aflição tão grande, as pessoas vão ficar procurando os seus entes queridos, seus parentes que estavam com você, os seus filhos que estavam com você, as crianças que estavam com você, as crianças de peito também ali, as crianças do ventre vão desaparecer, e as mães vão ficar desesperadas, vai haver muito abarroamento, aviões vão cair, helicópteros vão cair, porque muitas vezes o homem de Deus está ali, e ele sai da direção daquela aeronave, daquele carro, daquele veículo, e vai ser, irmão, a Bíblia diz que o mar vai ser um estrondo tão grande das ondas, que as pessoas vão ficar apavoradas. Eu quero dizer para você, não queira ficar, porque a destruição vai ser muito grande. Louvado Deus, que Cristo Jesus vos abençoe, e que você esteja preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque
aquele que há de vir virá e não tardará. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.